Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Eu sou Marcelo Pereira, do canal do YouTube Marcelo Pereira Umbanda. Não se esqueçam de curtir esse vídeo, deixa o seu joinha, porque depois você esquece. Compartilhem para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Bem como se inscrevam no canal, cliquem no sininho para receberem as notificações quando postarmos novos vídeos. Prosseguindo na série de vídeos falando a respeito dos orixás femininos, hoje nós vamos falar sobre Obá. Orixá do rio Obá ou Niger. Embora feminina, ela é temida, forte, energética, considerada aí a mais forte e mais forte, muitas vezes, do que muitos orixás masculinos. É identificada no jogo de Merim de Logum pelos Odus Odi, que é o número 7, Obelgundá, que é o número 15, e Ossá, que é o número 9. Obá é irmã de Inhansã, foi esposa de Ogum e, posteriormente, terceira e mais velha mulher de Xangô. Bastante conhecida pelo fato de ter seguido um conselho de Oxum e decepado a sua própria orelha para preparar um ensopado para o seu marido, na esperança de que isto iria fazê-lo mais apaixonado por ela. Nós detalhamos aí no curso desse vídeo esse Tã e o seu, claro, significado. Quando manifestada, esconde o defeito com a mão, né? Como buscasse esconder aí a sua orelha que havia sido por ela mesma cortada. Seus símbolos são uma espada e um escudo. Tudo relacionado a Obá é envolto em um clima de mistérios, e poucos são os que entendem seus atos aqui no Brasil. Obá e Euá são semelhantes, são primas. Obá usa a festa da fogueira de Xangô para poder levar suas brasas para o seu reino. Desta forma, é considerada uma das esposas de Xangô mais fiéis a ele. Obá é orixá ligado à água, à guerreira e pouco feminina. As pororocas, as águas fortes, o lugar das quedas são considerados os domínios de Obá. Ela também controla o barro, a água parada, a lama, o lodo e as enchentes. Claro, ela trabalha junto com Nanã. Representa também o aspecto masculino das mulheres, assim, fisicamente, ou seja, as mulheres fortes, guerreiras. As Amazonas, lembram uma Amazona, lembrem das Amazonas, estão vendo Obá. É a transformação dos alimentos crus e cozidos. É também a dona da roda. Obá é defensora da justiça, procura refazer o equilíbrio. Suas roupas são vermelhas e brancas. Ela leva um escudo, uma espada, uma coroa de cobre. Usa um pano na cabeça para esconder esta orelha cortada. Conta a lenda que Obá, repudiada por Xangô, vivia sempre rondando o palácio para poder voltar. Segundo suas lendas, Obá lutou com inúmeros orixás, derrotando vários deles. Obá teria derrotado Exu, Oxumaré, Omolu e Orunmilá, e tornou-se temida por todos os deuses, tendo sido derrotada apenas por Ogum,
tornando-se assim a sua esposa. Ao lado de Ogum, quando este foi enfrentar Xangô, encantou-se pelo oponente e abandonou Ogum para se entregar ao outro. Obá nunca havia visto alguém como Xangô. Ela via nele tudo o que sonhava para si. Xangô sempre foi muito belo, exuberante e chamava muito a atenção de todos os orixás femininos. Existem algumas versões do grande encontro de Xangô e Obá, sendo que uma destas ela aparece como líder aí de todas as mulheres e a senhora de Elecô. Mas em todas, as evidências dizem que o amor entre os dois era desmedido e que nada ofuscava essa relação. Da união entre Obá e Xangô nasceu Opará, orixá que em certos cultos e casas é considerada como um caminho ou uma qualidade de Oxum. Outra versão para a união de Xangô e Obá decorre do culto nos arredores da cidade de Elecô. Havia uma sociedade restrita onde apenas as mulheres podiam participar dos rituais. Obá era a fundadora desta sociedade, que cultuava a ancestralidade feminina individual. Nenhum homem poderia sequer assistir o ritual do segredo, sob risco de ser punido pela própria Obá com a própria vida. Conta a lenda que, certo dia, em uma das noites aí de culto, Xangô caminhava alegremente e dançava, quando percebeu, ao longe, um aglomerado de mulheres realizando uma cerimônia sobre as ordens da enérgica Obá. Como Xangô sempre foi muito curioso, se aproximou da cena para observar a espreita. Prontamente se encantou com a rara beleza de Obá, que apesar de não ser tão jovem, era a mais bela mulher que ele já vira. Em um momento de distração, Xangô então foi notado. As mulheres o cercaram e foi levado à presença de Obá. Esta lhe comunicou que era grave a sua falta e que o preço por violar o culto sagrado de Elecô era a morte, sendo que, contudo, a própria Obá se encantou com a inigualável beleza de Xangô, de modo que relutou em aplicar a sentença de morte, usando aí da sua supremacia no culto para ditar novas regras. A partir de então, todo homem que violasse o culto, se fosse do agrado da senhora do culto, deveria unir-se a ela como marido ou aceitar a pena de morte. Xangô não pensou duas vezes. Seria poupado da sentença e ainda assim possuiria a grande deusa, por quem havia se apaixonado. A cerimônia de união de Xangô e Obá foi realizada dentro dos limites de Elecô, o que marcou o início de uma grande paixão. A deusa guerreira e justiceira que pune os homens que maltratam as mulheres descobriu um sentimento novo por um homem que ia muito além do ódio. A rainha de Elecô aprendeu a amar e ser amada. Nasceu dessa grande paixão uma criança, uma menina chamada de Opará. Bela,
justiceira e feroz como os pais. Foi ela quem prosseguiu com o culto de Elecô. Embora em suas lendas, posteriormente Obá tenha se transformado em um rio, essa orixá também está relacionada ao fogo e é considerada por muitos como Xangô fêmea, no que possui também as características desse orixá. Obá é saudada como orixá do ciúme, no que tange aos relacionamentos intempestivos entre os casais. Obá é a deusa da guerra e do poder. Seu culto está relacionado ao rio Obá. As águas em seu culto fazem referência aos afetos. Obá, quando em fúria, transborda, agita-se. Obá é a senhora da sociedade Elecô. Era cultuada como a grande deusa protetora do poder feminino. Por isso, é também saudada como Iá Agbá e mantém estreitas relações com as Iá Mi Agé, Iá Mi Ebé e Iá Abicu. Dessa forma, ela é a encarregada de enviar ao mundo as crianças que nascem como castigo para seus pais. O que Xangô representa para os mortos masculinos, Obá representa para as mulheres mortas. Assim, ela é a representante suprema da ancestralidade feminina. Vamos falar um pouco das características de Obá. A sua cor é a vermelha ou marrom rajado. O fio de contas segue a sua cor. As ervas, candeia, negaminha, folha de amendoeira, hipomeia, mangueira, manjericão e rosa branca. O símbolo, o fange, que é a espada, e o escudo de cobre. Pontos da natureza, rios de águas revoltas. Suas pedras, marfim, coral, esmeralda, olho de leopardo. O metal é o cobre. Dia da semana, quarta-feira. Elemento, fogo. Saudação, Obaxire. Bebida, champanhe, animais, galinha da Angola. Comidas, abará, e a massa de feijão fradinho enrolado em folhas de bananeira. O acarajé também e o quiabo picado. Data comemorativa, 30 de maio. Sincretismo, Santa Joana d'Arc. Incompatibilidades, sopa, peixe de água doce. Lendas de Obá. Obá vivia em companhia de Oxum e Iansã no reino de Oió, como uma das esposas de Xangô, dividindo a preferência do rei entre as duas Iabás. Obá percebia o grande apreço que Xangô tinha por Oxum, que, mimosa e dengosa, atendia sempre a todas as preferências do rei, sempre servindo e agradando os seus pedidos. Obá então resolveu perguntar para Oxum qual era o grande segredo que ela tinha, pois desfrutava da preferência do amor de Xangô. Nhançã também gozava de grande prestígio, pois sempre andava com o rei, em batalhas e conquistas de reinados e terras, pois seu gênio guerreiro e corajoso assim o permitia. Apenas Obá era sempre desprezada e deixada por último na lista das esposas de Xangô. Oxum, então, de maneira esperta, falou que seu segredo era em como preparar o amalá de Xangô, ou seja, o seu principal prato. Ela
servia sempre que o desejasse bons momentos ao lado dele. Sempre servia o seu prato predileto, que era o amalá. Obá, como uma menina ingênua, escutou e registrou todos os ingredientes que Oxum foi lhe ensinando como fazer este prato. Por fim, Oxum falou que, além de tudo aquilo que ela havia dito, ela tinha cortado e colocado uma de suas orelhas misturada no amalá para enfeitiçar Xangô. Obá agradeceu a sinceridade de Oxum e saiu para fazer o amalá em louvor ao rei. Enquanto isso, Oxum ria da ingenuidade de Obá, que, embora sempre atenta a tudo, não percebeu que Oxum mentira, já que estava com suas orelhas intactas, tendo falado isso apenas para debochar de Obá. Obá, em grande sinal de amor pelo rei, preparou o grande amalá e, por fim, cortou uma de suas orelhas, colocando na mistura e oferecendo a Xangô como gesto do seu sublime amor. Xangô, ao receber a comida, percebeu a orelha de Obá na mistura, esbravejou e gritou, expulsando ambas, Obá e Oxum, do seu reino. Oxum e Obá, apavoradas, fugiram e se transformaram nos rios que levam hoje os seus nomes. No local de confluência dos dois cursos de água, as ondas se tornam muito agitadas, em consequência da disputa entre as duas divindades. Até hoje, quando manifestadas em seus iaôs, elas dançam, simbolizam uma luta. Como já disse em vídeos anteriores, os itãs devem ser bem interpretados e não entendidos ao pé da letra. São histórias simples para explicar coisas bem complexas. A mensagem que esse itã nos traz é de que, por amor, não nos devemos nos doar tanto ao ponto de entregarmos parte do nosso corpo à pessoa amada. Devemos amar sim, com todo o fervor, fazer tudo pelo outro sim, mas antes e acima de tudo, devemos nos amar primeiramente. O amor irracional leva à loucura, a atentar contra o seu próprio corpo, o que não é nada bom para ninguém. Da mesma forma, não se deve agir com falsidades ou com mentiras para conquistar a pessoa amada, ou mesmo por amor, como fez Oxum, pois as consequências disso normalmente não são boas. A luta de Obá e Ogum. Obá, certa vez, desafiou Ogum para um combate. O guerreiro, porém, antes da luta, foi consultar um babalaú, que ensinou a fazer uma pasta de milho e quiabos pilados. Ogum esfregou a pasta no local destinado ao combate. Obá perdeu o equilíbrio, escorregou e caiu no chão. Ogum aproveitou-se disso e ganhou a luta. Foi assim que Obá tornou-se esposa de Ogum. Estas, meus irmãos, eram as principais características dessa orixá maravilhosa, a guerreira Obá. Não se esqueçam aí de curtir esse vídeo, compartilhem aí para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Não é verdade? Nós só conseguimos desconstruir o preconceito através do conhecimento. Vamos partilhar isso para que outras pessoas tenham acesso e tenham conhecimento dessa cultura
maravilhosa que é a cultura africana, né? As religiões de matriz africana, como Umbanda e o Candomblé. Não se esqueçam aí de se inscrever no canal, né? Cliquem no sininho para que recebam as notificações quando postarmos novos vídeos. Que Obá nos abençoe hoje e sempre. Obá Shire.